mas depois nós vamos fazer aí uma menção especial ao trabalho dela, mas seja bem-vinda, professora Julieta, né, pela sua participação aqui conosco hoje. Também aí o professor Diogo Gontijo Borges, que é o nosso coordenador do Núcleo de Educação Ambiental, junto com a professora Ligiane, que coordenam todas as nossas atividades de educação ambiental na Unifenas. Sejam bem-vindos, professor Diogo, professora Ligiane, professora também Edna, seja bem-vinda, professora Edna, demais acadêmicos e nossos convidados inscritos aí para o curso de Educação Ambiental, que está acontecendo aqui na Unifenas desde segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Segunda-feira, nós tivemos aqui uma apresentação de nossas mestrandas, né? Da Elisa, da Aline, e também da Ana Beatriz, doutoranda, junto com a professora Ligiane. Foi um trabalho bacana que elas fizeram, né? Sobre a questão de sustentabilidade, sobre a questão do mercado profissional e educação ambiental. Foi muito bacana, eu gostei muito, viu, professor Ligiane? Tive a oportunidade de ver, inclusive quero comunicar a todos vocês que todas essas nossas apresentações e aulas que nós estamos ministrando aqui nesse curso estão disponíveis na página, né, da extensão. Se vocês clicarem lá nos cursos de inverno, o primeiro curso de inverno é o curso de Educação Ambiental, e lá nós já temos as duas aulas, a de segunda e a de terça-feira, estão disponíveis, né? O Rodrigo, que é o nosso colaborador aqui, que está nos apoiando, já disponibilizou lá os 2 vídeos, né, das 2 aulas. Se vocês quiserem assistir novamente, ou quem não teve oportunidade de assistir, estão disponíveis lá. E essa de hoje também já está sendo gravada e também estará disponível lá a partir de amanhã. Bom, então fica aí esse comunicado aí para vocês, nosso agradecimento, né? Ontem nós tivemos, né, também foi muito rico, na minha opinião, eu gostei muito, né, da presença aí de professores e acadêmicos nossos de Belo Horizonte, de Divinópolis, Campo Belo e Varginha, apresentando os seus projetos, né, que estão sendo desenvolvidos, né, diretamente ou indiretamente com a questão da educação ambiental, né? São projetos muito interessantes lá, a comunidade Dandara, em BH, com a professora Turci, que é um projeto já com bastante tempo, né, que tem uma presença forte dos nossos alunos acadêmicos de medicina em Belo Horizonte, nessa comunidade bastante carente. Tivemos a professora Camila, lá em Divinópolis, né, que também fez um trabalho bacana, né, faz lá a questão do plantificar, com a Júlia, né, foi um trabalho bonito. Em Campo Belo tivemos do professor Paulo Engel, né, comentando com a gente sobre a questão do núcleo de direito ambiental, né, junto com a Cristina, que é a nossa acadêmica, que tem uma cadeira lá no Conselho Municipal de Educação em Campo Belo, e depois também a professora Nayara e o Iago lá em Varginha, né, que também fizeram, eu gostei muito da apresentação da professora Nayara, né, fez uma apresentação tranquila, muito bacana, ela que hoje está na Unifenas, mas não é egressa da Unifal, né, que fez ciências farmacêuticas, mestrado e doutorado, né, e fez um trabalho bacana ontem para nós aqui também. Então, nossa saudação aí a todos vocês, fomos muito satisfeitos, né, com a realização de mais este curso, e hoje eu e a professora Ligiane vamos trabalhar aqui 2 questões bastante importantes e fundamentais no nosso processo, né? Primeiro, a questão do Plano Municipal de Educação Ambiental, né, que aqui de Alfenas, que é uma experiência que nós temos. Eu gostaria, né, de colocar para vocês o seguinte, né, que não sei se vocês percebem, né, mas no país, nós, nos últimos anos, nós fomos adquirindo gradativamente a cultura do planejamento, uma cultura que não existia, né, há 30, 40 anos atrás, né, nas nossos órgãos públicos, a cultura não era tão sedimentada, né? Nós, nos últimos anos, praticamente todas as prefeituras foram obrigadas, né, foram orientadas a construir os seus planos diretores, e as universidades aqui do sul de Minas tiveram um papel muito importante na construção dos planos diretores dos municípios, nos 53 municípios do Lago de Furnas,
né, todas as universidades de Minas Gerais aqui, a UFMG, a UFLA, Unifei, a Unifal, né, a Unifenas, todos nós contribuímos significativamente na construção de planos diretores aqui na nossa região, né? Isso foi muito importante, né, para o desenvolvimento da região. Alguns municípios já estão na hora de revisarem os seus planos diretores, mas eles estão aí presentes, né, e são importantes, né, para orientar o desenvolvimento da nossa região. Além dos planos diretores, nós tivemos também aí outros planos, planos de saneamento, planos locais de habitação de interesse social, né, e também as universidades aí participando ativamente, plano turístico, enfim, planos, aí surgiram os planos de saúde, planos de educação, plano decenal de educação, plano, né, plurianual da saúde de 4 em 4 anos. São inúmeros os planos que hoje existem, e a cultura do planejamento, ela está realmente... O professor Paulo Engel, aí nos prestigiando e participando conosco também, seja bem-vindo, viu, professor? A todos os demais aí, membros aí que estão participando do nosso curso, todos participem conosco, nós estamos muito felizes com vocês aí. Então, essa cultura do planejamento, ela está presente, né, nas nossas prefeituras, até mesmo nas instituições, né? Hoje nós temos aqui, você vê, as instituições de ensino superior são praticamente obrigadas aí a construir o seu plano de desenvolvimento institucional, que é o PDI, e cada curso tem que ter seu projeto pedagógico, os seus planos de ação, plano disso. Então, é uma cultura de planejamento que está realmente movimentando e direcionando as ações no nosso país. Nós, atualmente, por exemplo, nós começamos aí agora um trabalho maravilhoso, né, que é a construção do Plano Municipal da Primeira Infância. Temos diversas instituições participando da construção desse plano importantíssimo, né, que vai estabelecer aí as condições para, né, melhoria das condições de vida das crianças de 0 a 6 anos. Né, diversos municípios brasileiros já possuem, diversos estados, né, existe um plano nacional da primeira infância, e não foi diferente com a educação ambiental. Né? A educação ambiental também surgiu aí o Plano Nacional da Educação Ambiental, e logo em seguida os planos estaduais de educação ambiental e, por que não, os planos municipais de educação ambiental. E há uns 4, né, a partir de 2016, nós começamos a pensar, né, num plano de educação ambiental para Alfenas, né, a partir da Semana do Meio Ambiente, né, que nós começamos a planejar. Né? Então, esse planejamento, a primeira coisa foram os parceiros, depois eu vou mostrar para vocês aí, né? Aí a questão de diagnóstico e construção de seminários, atividades, projeto de lei, implantação e execução, foram muitas as demandas, né, que surgiram para que a gente pudesse iniciar um processo de construção do Plano Municipal de Educação Ambiental. E logo em seguida, então, começou, né? Unifal, por isso que eu convidei a professora Julieta, ela está aqui conosco. Na época, ela estava no CODEMA, né, era secretária do CODEMA, também acumulando, né, diversas atividades, e Fundo Municipal do Meio Ambiente, a Unifenas, e fomos chamando, né, o CODEMA, a Polícia Militar, a Polícia Florestal, a Prefeitura, a Câmara, né, a Copasa, a Alfenas Ambiental, né, enfim, a Piso, foram muitos os parceiros, o próprio Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, e foram surgindo aí, né, diversos os parceiros interessados na construção desse Plano Municipal de Educação Ambiental. Mas eu queria aqui hoje destacar, né, a importância da presença da Julieta, né, que se não fosse o pontapé inicial dado por ela na época, né, na condição de secretária lá do CODEMA e tudo, né, talvez a gente hoje não tivéssemos esse Plano Municipal de Educação Ambiental construído, que foi construído a diversas mãos, né, nesses 4, 5 anos aí, né, de discussões, de seminários, de atividades de meio ambiente. Então, professora Julieta, nós queremos aqui aproveitar esse momento para render as homenagens a você, né, pelo seu trabalho realizado nesses anos todos, e abrir a palavra aí, se você quiser dar uma palavrinha,
da importância da participação de todos nós na construção desse plano. Né? Eu acho que é importante o pessoal te conhecer, saber desse trabalho, né, que foi realizado por tantos atores motivados, né, pelo CODEMA na época. Por favor, fique à vontade. Ah, sim, muito obrigada. Dá para me ouvir direitinho? Sim, estamos ouvindo, Julia. Boa tarde. Nossa, agradeço imensamente o convite do professor Rogério para participar aqui nesse momento do curso. Muito obrigada pelas homenagens, né? Nem sou digna de tanto, mas é um reconhecimento muito importante, né? Nós tivemos um trabalho coletivo aí de vários anos, como bem já relatou aí, resumiu o professor Rogério. Quando eu estava como presidente até do CODEMA, a gente começou a conversa, né? E numa Semana do Meio Ambiente, que era sempre um evento que a gente começou lá em 2016, unindo os esforços, né, das instituições, tanto da Unifal quanto da Unifenas, como esses outros parceiros que o professor Rogério colocou aí, a Polícia Militar do Meio Ambiente, a Prefeitura, tanto com o apoio da Secretaria Municipal de Educação quanto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Câmara, né? E empresas, que é também muito importante, né? Não só iniciativas públicas, como empresas privadas, como a FIS, o Alfenas Ambiental, que é responsável pela coleta e destinação e tratamento dos nossos resíduos na cidade de Alfenas, a Copasa, responsável pelo saneamento, a CRIA Editora, que é uma empresa editora de livros aqui do nosso município, que tem um livro com uma temática relacionada à reciclagem, que é a personagem da Recicleia, que também virou projeto dentro desse plano que nós realizamos dentro das escolas. E foram muitas ações, né, de sucesso dentro desses anos. E foi um plano que nós construímos, como disse o professor Rogério, a várias mãos. Né? Então, nós nos reunimos periodicamente, representantes dessas empresas e dessas instituições que o professor colocou aí, durante 3 anos mais efetivamente, né, que foi 2017, 18, 19, para a gente ter esse plano mais concretizado, vamos dizer assim, né? E aí a gente conseguiu fazer desse plano, inclusive, uma lei, né, municipal, que é a Política Municipal de Educação Ambiental de Alfenas, que provavelmente o Rogério ainda vai falar e apresentar essa lei para vocês, né? Que é um grande marco, né, a gente pode dizer assim, a gente conseguir transformar a reunião da sociedade civil organizada, né, dentro de uma temática tão importante quanto a educação ambiental, trazendo um instrumento como uma legislação, né, uma legislação municipal que é de extrema relevância, né, para a realização da educação ambiental no município. E quando a gente fala de educação ambiental, hoje ela não está num ambiente restrito de instituições de ensino. E quando a gente fala em instituições de ensino, tanto universidades, né, como a Unifal, quanto escolas em geral, sejam elas públicas ou privadas, de qualquer nível de ensino, a educação ambiental ela é uma temática transversal que deve estar contida, né, dentro das várias disciplinas e da educação desde a infância, né? E essa lei municipal de educação ambiental, essa política que a gente conseguiu, ela trata não só do ambiente, do ambiente escolar, né, da educação ambiental no ambiente escolar, quanto do ambiente que é o que a gente chama de ambiente educacional formal, né, quanto o ambiente não formal, que é quando a gente sai do ambiente só exclusivamente educacional para outros diversos tipos de ambientes, como nós trabalhamos dentro dessas ações em ambientes públicos, em praças, em eventos como a feira livre de nosso município, dentro de empresas, né, como a Alfenas Ambiental, a gente também está junto lá trabalhando com os trabalhadores deles, em momentos de conscientização. Dentro da própria Unifenas, nós tivemos momentos de debates, né, em seminários, e naquelas semanas de CIPAT, né, de segurança do trabalho, dos servidores, e tantos momentos importantes e valorosos que foram realizados no decorrer desses anos. Então, mostra que quando a sociedade se organiza, né, quando a gente reúne esforços, né, instituições, pessoas engajadas, envolvidas, a gente tem sucesso e tem resultados, né? Eu queria mostrar aqui, não sei se o Rogério vai falar do calendário também, ou se já falou, né? O nosso calendário ambiental,
Ele é um calendário que foi uma ferramenta criada, e isso lá, está em cima da mesa também, né? É uma ferramenta que nós criamos dentro desse plano, né? E esse ano, esse calendário nosso já é a terceira edição. Então, nós já tivemos ele em 2018, 2019, agora em 2020. E ele é uma ferramenta bem bacana, bem eficiente, né? Que a gente entrega para os nossos educadores da educação básica, para os nossos parceiros dessas instituições, para a gente ter durante o ano várias informações contidas nesse calendário que nos permite relembrar momentos e datas ambientais importantes, né? A gente tem bastante ainda, Rogério, porque quando começou a pandemia, a gente tinha acabado de receber. Se puder garantir 30, eu vou enviar um para cada um dos membros desse curso, viu? Ótimo. Precisando, eu tenho bastante ainda, porque a gente teve dificuldade de terminar a distribuição nas escolas por conta dessas paralisações todas, né? A gente tinha acabado de receber os calendários quando começou a pandemia e a gente teve que se afastar dos ambientes de trabalho, as escolas paralisaram as atividades, então ainda tenho bastante, dá para a gente ainda distribuir e aproveitar esse resto de ano, né? Mas, no mais, é isso. Eu acho que é muito importante, né, esse destaque, esse plano nesse momento desse curso, que essas pessoas que estão aí realizando, participando desse curso, né, encontrem essa sementinha da educação ambiental, que ela brota dentro da gente, né, e a gente passa a querer levar ações e efetivar a educação ambiental nos mais diferentes ambientes, nos mais diferentes momentos, e isso mostra que o quanto é relevante, né, não só para questões profissionais, para questões acadêmicas, mas para a vida de todos nós, né? Eu falo que esses momentos que a gente tem vivido nos últimos meses, né, mostram para a gente com clareza o quanto a gente precisa se preocupar mais com o nosso meio ambiente, né? Isso é uma coisa bem geral e bem ampla, né? Que a gente tem percebido que a cultura tem, como disse o Rogério, a cultura tem levado a reflexões importantes, a esses planejamentos, construções de documentos, de planos, mas mais que isso, a vivências, né? Que a gente tem visto que é cada vez mais necessária a preocupação com o meio ambiente. E muito obrigada mais uma vez, e espero que seja um curso bastante produtivo. E se eu não puder permanecer até o final desse momento de hoje, já peço desculpas, porque a gente está com demandas assim, sobrepostas, né, nesse momento de trabalho em home office, mas é um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho. Obrigado, Julieta. Obrigado mesmo. E fica aí registrado aí o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, seja lá no CODEMA, né, seja aí pela luta pela educação ambiental no município. Foram tantas ações, né, realizadas que a gente não dá nem para nominar, né, mas eu acho que o trabalho realizado, né, coletivamente, com apoio aí de instituições públicas e privadas, em Alfenas é relevante. É isso que a gente gostaria de mostrar um pouquinho, né, para os demais municípios que estão aqui presentes, participando, a importância dessa cultura, né, de planejar, de elaborar, de fazer diagnóstico, de apresentar, de discutir. Né? Às vezes é cansativo, tem gente que se perde no meio do caminho, mas é uma cultura assim, importante, é algo que a gente realmente precisa valorizar. Então, só retomando aqui a nossa apresentação, né? Eu já falei para vocês aí da questão do plano, que ele envolve, primeiro, né, a questão dos parceiros, né, que foram diversos ao longo desses 3, 4 anos, o diagnóstico, né, que é importante a gente fazer um diagnóstico, vou falar um pouquinho dele, a questão da construção de seminários, atividades, projetos, implantação e execução, que é o que nós estamos agora vivenciando, né? Então, os parceiros, né, que construíram o Plano Municipal de Educação Ambiental em Alfenas, foram estes e outros que foram se agregando aí ao caminho, ao longo do caminho, né? Então tem muita gente, né? Mas o diagnóstico, né? Quando a gente fez o primeiro seminário lá na Câmara Municipal, a gente teve a preocupação de mostrar, né, para a comunidade interessada em educação ambiental todos esses elementos, né? Fazer a caracterização do município, né? Onde o município está localizado, população, enfim. Fomos buscar algumas informações no índice de desenvolvimento, né, dos municípios, desenvolvimento humano dos municípios, com que tem diversos componentes. A Fundação João Pinheiro também tem um trabalho bacana, estabelece o ranking dos municípios
nas questões de demografia e saúde, estrutura etária, longevidade, mortalidade, fecundidade, educação, renda, trabalho, habitação. Fizemos uma caracterização do município levando em consideração todos esses aspectos para mostrar, né? Porque assim, às vezes a questão da longevidade, é lógico, não um município que está consciente da sua importância na educação ambiental, com certeza ele vai garantir uma longevidade maior para a sua população, né? Vai reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade materna, né? Enfim, a educação. Então, o nível de desenvolvimento humano de uma população, de uma cidade, ele se mede por diversos componentes, né? Que são tabulados, né, por diversas instituições. Hoje a gente tem tantos indicadores, né? Nós estamos agora construindo o Plano Municipal da Primeira Infância, né? Eu estou, assim, impressionado, sabe, Julieta, com a quantidade de plataformas, né? Tem o Observatório da Primeira Infância, tem o EcoODS, tem, sabe, são diversas as fontes, né, de indicadores que estão medindo, né, o desenvolvimento de cada município em diversos aspectos. Então, hoje, não é por falta de informação que nós não vamos realizar, né, um bom diagnóstico. Às vezes, a gente nem precisa ir atrás. Esse material está disponível na internet, basta a gente ter uma boa vontade de saber procurar e realmente fazer discussões em cima dos dados que encontram-se disponíveis, para que a gente possa estabelecer metas, né, e planejar o futuro do município onde nós estamos morando, né? Então, Alfenas hoje, né, na época, nós tivemos condições de fazer um diagnóstico bacana sobre a questão ambiental para estabelecer algumas prioridades, né? E foi assim que nós fomos trabalhando ao longo desses anos. Fizemos muitos, né, seminários, foram fóruns. Aqui vocês estão vendo aqui, março de 2018, todos os nossos seminários eram sempre feitos aí no Dia da Água, né? A gente aproveitava aí a data comemorativa da água, no Dia da Água, para poder, né, mobilizar a comunidade, levar o pessoal lá na Câmara para discussão, né? A gente conseguia mobilizar um grupo bom de professores e diretores de escolas, né? Levamos aí o tiro de guerra para cantar o hino nacional e fazíamos algumas apresentações. Temos aí a Mariana. Falar nisso, né, Julieta? A Mariana estava para dar luz aí esses dias. Não sei se já nasceu o nenenzinho dela lá. A Julieta, né, que está sempre presente, e outras pessoas, né, que contribuem, né, significativamente para que a gente possa realizar essas atividades. Então, ao longo desses 3 anos, esses seminários foram os pontos assim marcantes, né, das nossas atividades, né, que nós realizamos. Então, foi um momento, né, durante que as nossas atividades elas aconteciam o ano todo, né? Tinha o a Semana do Meio Ambiente, que a gente conseguia lá na praça mobilizar muitos. A professora Ligiane, praticamente todos os anos, levou os seus alunos, a Unifal levava os seus alunos, a Mariana montava estandes, a Polícia Ambiental sempre presente, a Copasa, enfim, todo mundo lá na praça levando o que tinha de melhor, distribuição de mudas de árvores, era muito bacana. Então, a gente ficou aproveitando. Tinha aí também a questão da coleta seletiva, a coleta de lixo, né, que foi de lixo eletrônico, né, foram 5 campanhas praticamente já realizadas, né, através aí do Padre Valdenilson, que é vereador, que sempre esteve na frente desse trabalho, junto com as universidades, arrecadando lixo eletrônico, né, e também conseguimos, durante este período, né, fazer Alfenas Ambiental, aí, pressionamos e mobilizamos também para que a coleta de lixo seletivo fosse feita, né, e hoje ela é uma realidade aqui na nossa cidade. Enfim, só é um tanto de coisinhas assim que a gente ia discutindo, ia fazendo, ia acontecendo, né? E conseguimos realizar diversos cursos de educação ambiental em escolas, com a presença de todos nós aí, desses atores que fazem parte, né? Íamos aí, a Polícia Ambiental sempre presente conosco nesses momentos de curso de educação ambiental. Estão tentando conscientizar as crianças, o núcleo de educação ambiental da Unifenas, aí, professor Diogo e as meninas aí, os meninos, todos eles envolvidos,
a Mariana, a Julieta, né? Enfim, todos nós, cada um dando a sua contribuição, da sua forma, conseguimos levar, né, para muitas crianças a importância dessa consciência de educação ambiental. Então, isso tudo foi muito importante para todos nós, tá? E eu quero mostrar para vocês, assim, um pouquinho aqui o resultado, né, desse trabalho, porque aqui também, né, só algumas imagens aí da terceira semana do meio ambiente, de reuniões que nós realizamos, né, aqui a coleta de lixo eletrônico, enfim, né, a recicleia, então, muitas atividades, são cartilhas, muito material, concurso de redação, né, de poesias, que sempre tinha aí como consequência uma premiação legal e visitas, né, lá em Capitólio, em Furnas, em outros locais. Então, sempre foram aí atividades, né, tentando levar a consciência ambiental, né, para toda a comunidade ao longo desses anos todos. Um trabalho muito gostoso realizado por todos nós. Aí vem a questão do projeto de lei. E é interessante, queria colocar isso aqui para vocês, e a Julieta é testemunha disso aí, né? A Alfenas, eu não lembro aqui a data, né, mas tinha uma lei, né, de educação ambiental que obrigava todas as escolas a ministrarem, a ter disciplinas de educação ambiental. Uma lei que nunca conseguiu ser efetivada, né? Não houve um acompanhamento, né? E, quer dizer, não adianta você criar uma obrigatoriedade, né, se você não tiver pessoas que vão realmente promover essa ação, né? Isso que é importante. Então, quando a gente foi discutir a elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental de Alfenas, a gente teve muito essa preocupação de não criar uma obrigatoriedade que a gente depois não pudesse realmente fiscalizar o seu cumprimento, viabilizar que ela seja efetiva. Não adianta estabelecer que todas as instituições têm que oferecer uma educação ambiental se a gente não cria todo um trabalho de base, uma conscientização, e forma profissionais, e garante recursos para que isso venha a acontecer. Então, essa preocupação foi nossa durante todo esse período, e nós fomos buscar, né? A gente hoje nós não precisamos criar tudo, né? Nós buscamos lá em Poços de Caldas, que já tinha, né, uma lei municipal de educação ambiental, e com base nessa lei de Poços de Caldas, que a gente achou bem coerente, né? Nós fizemos algumas adequações, algumas adaptações, e elaboramos a lei de Alfenas, né? O projeto de lei, né, para poder criar aqui em Alfenas. Esse projeto de lei, né, tinha alguns títulos, né? Título da educação ambiental, e dentro dele tinha alguns capítulos, nas disposições preliminares, definições, conceitos, os princípios básicos, os objetivos fundamentais dessa lei. Aí vem o professor Paulo Engel, que é advogado, conhece bem, né, sabe a importância da elaboração de um projeto de lei, né, e de toda essa sistemática, né? Então, a política municipal, com as disposições gerais, as diretrizes, a educação ambiental no ensino formal, no não formal, no informal, a execução da política municipal, da gestão da política municipal, das disposições transitórias e finais, né, das considerações finais, enfim. Então, elaboramos aí um projeto de lei, com base na lei lá no Plano Municipal de Poços de Caldas, e, com muita satisfação, tivemos aí, no dia 6 de março de 2020, a publicação da Lei 4.948, né, que é esta lei, né, que hoje rege a educação ambiental no município de Alfenas, certo? É interessante vocês observarem que essa lei, né, que nós criamos aqui, que foi aprovada, que passou pela Câmara Municipal e que teve a homologação do Poder Executivo, e que hoje é a nossa lei maior em termos de educação ambiental aqui em Alfenas, ela foi uma lei construída, né, realmente pela comunidade. Acho que esse é o grande... Porque não adianta um vereador, uma pessoa, realmente propor uma lei que não tenha sido, né, discutida. Eu acho que a gente não pode ter pressa na elaboração de uma lei, né? A lei ela precisa realmente passar
pela comunidade, pela discussão, pela participação popular, ouvir todos os segmentos, né? Então, eu acho que hoje nós podemos dizer que em Alfenas nós temos uma lei municipal que rege a educação ambiental, que foi construída literalmente, né, por todas as instituições, por participação das universidades, das ONGs, das escolas, né? Todo mundo teve oportunidade de opinar, de dar a sua contribuição. Isso eu acho que é um aspecto muito relevante, né, na construção de uma lei, tá? A gente fique à vontade, se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui atento aqui no chat, aqui, né? Se tiver algum comentário ao longo da fala, né, vocês podem se manifestar. Então, vamos assim, conhecer um pouquinho essa lei, né? Eu preparei aqui, né? Então, tá, o primeiro título aí da lei, né, que vai tratar da educação ambiental, das disposições preliminares, certo? Então, essas disposições preliminares que estão aí previstas, né? É interessante a gente observar, né, que ela revoga, essa lei que nós estamos aqui, ela revoga todos os dispositivos anteriores, inclusive a lei que estabelecia a obrigatoriedade, né, da educação ambiental nas escolas públicas e privadas do município de Alfenas. Então, a lei, esta é a nossa lei hoje mais atual, que realmente norteia toda a educação ambiental no nosso município, tá? E é interessante observar aí no seu artigo 2º que a educação ambiental deve promover o desenvolvimento integral e a excelência da qualidade de vida, tendo como resultado prático a relação pacífica das pessoas consigo mesmas, com a sociedade e com o meio ambiente, não devendo ter caráter dogmático, né, também doutrinador e nem repressor. Então, acho que isso é importante, a gente perceber esse aspecto da liberdade, né, que as pessoas têm nesse processo de formação e de desenvolvimento, da busca do desenvolvimento. Eu acredito, sabe, pessoal, que uma lei que realmente ela tem esse aspecto de construção livre, né, realmente de busca coletiva, de participação, ela realmente tende a ter uma durabilidade maior e ter uma aceitabilidade maior. É isso que a gente acredita. Agora, tanto a Julieta como a nossa preocupação agora é com a execução desta lei. É como fazer com que ela realmente, né, na verdade, essa lei ela já vem sendo implementada, né? Durante todo o seu processo de construção, tudo que nós estamos falando, né, no Plano Municipal de Educação Ambiental de Alfenas já vem acontecendo, né? Então, não é uma coisa que a gente colocou para o futuro que vai acontecer, não, ela já vem acontecendo. Agora, nós precisamos dar alguns passos, né, na conquista, sim, questão orçamentária, como conquistar, né, mais recursos orçamentários para a realização das atividades de educação ambiental no município, a questão da capacitação de profissionais, né, nós precisamos ter realmente profissionais bem capacitados para essa questão da educação ambiental, então nós precisamos trabalhar isso. Então, o plano agora ele abre possibilidades para que a gente desenvolva essas atividades ao longo, né, da sua execução. Tá? A educação ambiental também, no artigo 3º, diz lá que é um direito de todos, que é um componente essencial da educação e da cidadania, devendo estar presente de forma articulada e transversal em todos os níveis, modalidades e etapas do processo educativo, seja no caráter formal, não formal e informal, que nós vamos ver daqui um pouquinho também, que é importante. O capítulo 2 trata de algumas definições, né? O que é educação ambiental, que tanto na segunda-feira quanto na terça-feira a gente já discutiu isso amplamente, né? Os nossos palestrantes que nos precederam aí falaram muito da questão conceitual, da questão da sustentabilidade, já foi falado, mas é interessante agora a gente destacar, né? Não sei se todo mundo aqui tem claro qual que é a diferença da educação formal para a educação não formal e para a educação informal, né? São 3 conceitos importantes que estão previstos aqui na nossa lei, no nosso Plano Municipal de Educação Ambiental, e que eu acho que realmente eles fazem uma diferença, porque
os 3 modalidades de educação, elas acontecem, mas é importante que elas estejam aqui previstas. Primeiro, a educação formal. A educação formal caracteriza-se por ser estruturada e desenvolvida em instituições próprias, como escolas da educação básica e instituição de ensino superior. Então, vejam bem, hoje a formal, ela está presente em todas as nossas escolas. Acredito que não exista uma escola na nossa cidade que, em algum momento, ela não trabalhe, né, a educação ambiental dentro das suas atividades, né, seja no ensino infantil, no ensino fundamental, né. Então, existe hoje uma preocupação, né, com essa formalização, com essa educação formal. E mesmo nas universidades, hoje aqui na Unifenas, eu acredito que na Unifal não é diferente, em todas as outras instituições, praticamente todos os nossos cursos têm uma disciplina que trabalha a questão da educação ambiental, meio ambiente, sustentabilidade. As denominações são as mais diversas, né? A professora Ligiane mesmo, né, que é a nossa docente aqui na Unifenas, ela é encarregada dessa disciplina em diversos cursos, né? Na agronomia, né? na medicina, no direito, enfim, todos os cursos, de alguma forma, eles trabalham a educação ambiental de forma formal, né? Bem formalizada. E a educação não formal? O que é essa educação não formal? Então, aqui na lei está dizendo, né, que a educação não formal pode ser definida como qualquer iniciativa educacional organizada e sistemática que se realiza fora do sistema formal do ensino. Então, qualquer atividade, por exemplo, quando nós realizamos uma semana do meio ambiente aqui em Alfenas, né, e nós vamos lá para a feira do produtor e organizamos as nossas tendas, ou quando a gente organiza uma campanha de lixo eletrônico, tanto aqui quanto em Divinópolis, né, o pessoal de Divinópolis participa aí também ativamente, nós estamos fazendo uma educação não formal, né? Nós estamos educando ambientalmente a população, educando ambientalmente as nossas crianças, mas não está dentro de um padrão formal, né, de educação como existe nas escolas, tá? Então, essa educação, ela também acontece. E aí vocês vão me perguntar, mas a educação informal, o que difere? Aí está lá, né? A educação informal ocorre de forma espontânea, na vida cotidiana, através de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas, interlocutores ocasionais e da mídia. Tais experiências e vivências acontecem, inclusive, nos espaços institucionalizados, formais e não formais, e a apreensão se dá de forma individualizada, podendo ser posteriormente socializada. Então, é interessante a gente observar, né? Eu estava vendo ontem, não sei se vocês observaram, quando a Ana Luísa, lá de Belo Horizonte, estava apresentando o projeto Dandara, né, quando eles levam, mesmo bem informal lá, a importância da questão do entulho, né, do lixo, da separação do lixo de plástico, de vidro, da coleta seletiva, né? Toda vez que passa um caminhão na porta da casa da gente, ele está educando. Opa, existe uma coleta seletiva nesse município, né, que faz a coleta seletiva. Então, quer dizer, são maneiras da educação acontecer informalmente, ela não é nem formal, não é nem não formal, ela é informal. Então, toda vez que eu converso com alguém, que eu ajudo alguém a entender, que eu não jogo um lixo na rua, em qualquer lugar, né? Quer dizer, eu estou contribuindo para uma educação ambiental na nossa cidade. Então, essas 3 modalidades de educação, elas estão presentes no nosso plano municipal. E elas precisam ser trabalhadas. E aqui em Alfenas, graças a Deus, né, a Julieta, a professora Ligiane, o Diogo, né, aí em Campo Belo, acredito que não seja diferente, né? Vocês têm aí a Ascarb, que faz um trabalho fantástico nesse sentido, né? A educação ambiental, ela está acontecendo. Está acontecendo informalmente, está acontecendo de forma não formal, está acontecendo formalizada dentro das escolas, dentro das universidades. Então, isso, né, é importante que a gente perceba, que a gente veja, que a gente realmente entenda a importância dessa educação que acontece realmente em todos os lugares, tá? Então, foi muito importante constar isso aqui, né, na nossa legislação. E
Depois nós vamos para os princípios básicos, né? Nós temos aí todos os princípios básicos, não vou ler um por um aqui, são muitos, depois eu vou disponibilizar esta lei para que todos vocês tenham acesso. E aí o professor Paulo, né, o pessoal aí, a Caterine de Varginha, eu não sei, gostaria até que depois vocês me informassem se na cidade de vocês já existe o Plano Municipal de Educação Ambiental. Maíse aí, né, o pessoal que está ligado, a Cristina, né? Aí em Campo Belo tem Plano Municipal de Educação Ambiental, né? Em Varginha tem, em Divinópolis tem. Se não tiver, vamos iniciar o trabalho para que isso seja uma realidade no município de aí. O Paulo não sabe falar, né, Paulo? Né? Varginha, não sei se tem alguém que poderia dizer, né? Divinópolis. Então, verificar. E se não tiver, vamos construir, vamos elaborar. Talvez leve aí 2, 3, 4 anos. Não tem importância. O importante é que todos os nossos municípios, né, tenham este Plano Municipal de Educação Ambiental. E aqui no capítulo 3º tem lá os princípios básicos, né? São princípios básicos da educação ambiental, valorização de conhecimento. Aí vem, tanto, aqui são 14 princípios. Depois temos os objetivos fundamentais da educação ambiental, né, que também são 12 objetivos fundamentais da educação ambiental, né? Não é o caso nosso aqui de falar de um por um. Depois entramos no título 2, né? Deixa eu passar aqui o slide para vocês irem acompanhando, né? Então, aí, nós temos aí o capítulo 4 dos objetivos, né? Depois nós temos aí o título 3º, que é o título 2, ficou faltando aqui o título 2, né? Da Política Municipal da Educação Ambiental, certo? Que tem as disposições gerais, depois vem das diretrizes da Política Municipal da Educação Ambiental, e tem o capítulo 3, aqui vai falar da educação ambiental no ensino formal, né, que ela pode acontecer na educação básica, infantil, fundamental, no ensino médio, no EJA, na educação especial, profissional e tecnológica, no campo, à distância, enfim, vai falando. Depois a educação ambiental não formal, aí temos aqui 2, 3 artigos e diversos incisos que citam possibilidades da educação não formal acontecer na nossa cidade, né? São muitos, são 19 sugestões. Depois a educação ambiental informal, que é o artigo 14 e seu parágrafo único, tá? Então, é uma lei bem interessante, né? Até a gente chegar aí no título 3º, que vai tratar da execução da política municipal da educação ambiental. Então, nós aqui em Alfenas, nós estamos agora vivendo este momento, né? Que é como executar a política municipal de educação ambiental. Então, é um momento rico, né? Que continua, a lei continua, ela deu as diretrizes, mas agora a gente vai implementar, né? Fazer a execução dessa política ambiental. Então, é a criação de uma comissão especial para isso, enfim, são diversas diretrizes que estão previstas aí na legislação, né, que vão nos garantir. Aí vem depois o título 4º, que vai falar da execução, da gestão da política municipal, né? Então, são diversos artigos. Isso aí, só essa lei, ela dá um curso, né, Julieta? A gente podia elaborar um curso só dessa questão do plano municipal e suas diretrizes. Então, a gestão, ela fica instituído o órgão gestor da Política Municipal de Educação Ambiental de Alfenas, denominado Comissão Municipal da Educação Ambiental de Alfenas. Então, nós estamos agora nesse momento do artigo 24. Logo após a publicação da lei, né, nós temos que realmente constituir essa comissão e começar a trabalhar, né? E o que compete a essa comissão? Elaboração de regimento interno, elaborar, monitorar e avaliar o plano municipal, acompanhar e avaliar a política, articular, coordenar, supervisionar, criar mecanismos de interação, promover articulações interinstitucionais, e vai, né? Participar na negociação de financiamentos e programas e projetos da área de educação ambiental, solicitar aos órgãos públicos municipais relatórios e dados estatísticos anuais relativos às ações e atividades desenvolvidas no âmbito
municipal. Né? Então, são muitas as demandas que envolvem, né? Quando a gente fala em educação ambiental, a gente acha que é só, né, fazer um curso, Não, tem muita coisa, né, importante, relevante, que envolve a política, né, de educação ambiental no município. Né? E avanços, eles serão feitos assim, se houver envolvimento. Eu tenho uma preocupação muito grande, vocês vejam, né, vocês estão acompanhando, que é realmente de ter pessoas, né, que realmente estejam atentas a essa questão da educação ambiental, que realmente se envolvam, né, porque não adianta, não vai ser só a Julieta e eu que vamos conseguir realizar aí o Eligiane. Nós precisamos ter pessoas envolvidas, pessoas comprometidas, pessoas que realmente dediquem parte do seu tempo na realização dessas atividades todas. Não adianta a gente ter aqui um parque florestal bacana, mas se não existe uma política de educação ambiental por trás disso, né? Então, nós precisamos pensar nessa política de educação ambiental o tempo todo, né? E por isso que hoje também nós estamos contemplando aqui, Julieta, depois, não sei se você vai poder participar conosco, mas a professora Ligiane vai falar do papel do CODEMA, do Fundo Municipal do Meio Ambiente, né? Quer dizer, é fundamental que todos os municípios tenham um conselho ativo, com pessoas comprometidas, né, que vão realmente garantir que as questões ambientais sejam preservadas, sejam valorizadas dentro do município, né? Desde uma poda de árvore indevida, mas os licenciamentos ambientais de grandes empreendimentos, né? Tudo isso passa pela discussão dentro de um Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? E são discussões importantes, um fundo municipal, né, que garante aí recursos para promover uma série de atividades. Hoje a gente tem aqui um calendário, né, que já é o terceiro ano que a gente vem fazendo, né? Então os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente têm ajudado na promoção de diversas atividades que são realizadas, né, por todos nós. Então é todo um conjunto de ações que existem, que precisam ser de consciência das pessoas, né, que precisam ser apropriadas pela população. Não adianta só o prefeito, o vereador ficar... Né, a população tem que se apoderar de tudo isso, né? Então, eu entendo que esse é o processo, né, que a gente deve... Você vê, hoje, dentro do Conselho de Saúde, que atualmente eu estou como presidente, quantas discussões são feitas que envolvem o meio ambiente, desde um combate à dengue, né, que você vê, Alfenas passou novamente por um surto de dengue altíssimo, nós tivemos números aí, né, que comprometeram a saúde, tivemos morte de criança por questão de dengue, né, numa cidade com 2 universidades, é um absurdo uma coisa dessa acontecer, mas, infelizmente, aconteceu, né? Então, são questões de saúde importantes, né, de questão de educação, né? Então, ter essa preocupação, ter esse olhar, ter essa sensibilidade é fundamental para todos nós, né? E a nossa lei, nosso Plano Municipal de Educação Ambiental, né, ele é finalizado, né? Eu vou até ler aqui para vocês, né? Isso aqui é importante. Então, lá, ó. A Comissão Municipal de Educação Ambiental de Alfenas deverá observar os seguintes critérios para a elaboração e coordenação do Plano Municipal de Educação Ambiental: atendimento aos objetivos, princípios, diretrizes regulamentadas, né, a nível nacional, né, e estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional de Educação Ambiental, da Política Estadual de Educação Ambiental, enfim, das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, garantia de participação popular na discussão, elaboração, execução e monitoramento, isso aconteceu, acompanhamento, avaliação e readequação periódica deste plano, direcionadas aos projetos realizados pelo poder público, iniciativa privada e sociedade civil, a articulação
com as demais políticas públicas correlatas, que eu estou falando da questão da saúde, da educação. Então, a educação ambiental ela tem que estar em sintonia com outras políticas. E o artigo 28 diz, né, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 3.381, de 2002, né, que estabelecia essa obrigatoriedade da educação ambiental nas escolas. Então, a partir de 6 de março, o prefeito municipal homologou, né, encontra-se publicada, né, disponível, a Lei 4.948, de 6 de março, que é esse documento que a gente tem muito orgulho, né, de ter participado da sua elaboração, da sua construção. Né? Então, os municípios que ainda não tiverem aí e quiserem construir, né, eu tenho certeza que a professora Julieta, a professora Ligiane, todos nós, a Mariana, lá da Piso, todos nós, né, teremos condições aí de ajudar na construção, teremos o maior prazer em ajudar. Então, cabe a vocês que estão aí em outros municípios, tem gente aí de Oliveira, tem gente de Campos Gerais, né? Verificar se nos seus municípios já tem um plano municipal de educação ambiental e para que a gente possa construí-los aqui em conjunto, certo? Então, essa é uma fala. Não sei se teria alguma pergunta, alguma coisa que vocês que não ficou clara, mas eu gostaria, pelo menos assim, que vocês tivessem, dentro desse curso de educação ambiental, essa informação, né, que da existência, da importância, da relevância da construção de um plano municipal de educação ambiental e da construção coletiva, da construção participativa. Eu acho que isso é fundamental no processo de elaboração de uma lei que vai se transformar numa diretriz para o município. Não é isso, Julieta? Você ainda está por aí? Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa, né? Mas a professora Ligiane também, eu vou passar, se não houver nenhum questionamento, nenhuma outra consideração, eu vou passar para a professora Ligiane, para que ela... Aí, ó, a Maís fez parte aí do CODEMA, né, em Campo Belo. Aí, que bacana, aí. Maís tem uma experiência, sabe da importância, né, Maís? Né, eu vi aí a Cristina também, que participou do Conselho Municipal de Educação. A participação nos conselhos, gente, ela é fundamental. Ela é muito difícil, mas eu tenho a oportunidade de representar aqui a Unifenas em diversos conselhos, né? Fique à vontade, Julieta. Muito obrigado a sua presença, né, a sua contribuição. Continue aí ativa nas nossas ações. Fique à vontade. Eu participo aqui do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, né, acabei de sair do Conselho de Segurança Pública, né, assim, Conselho de Saúde. Então, a participação nossa nesses conselhos todos, né, a professora Ligiane está aí no CODEMA agora, representando a Unifenas, junto com o professor Rogério Mariano, né, então é muito importante. É devagar que a gente vai construindo, né, uma realidade nova para os municípios, com base em planejamento, com base em participação, com base, né, em valores, né, éticos que são fundamentais na nossa sociedade. Tá bom? Aí, professora Ligiane, encerro a minha fala, tá? E agradeço aí a oportunidade também de estar dando a minha contribuição. Então, a professora Ligiane vai entrar falando aí do CODEMA. Fica à vontade, professora Ligiane. Obrigada, professor Rogério. Parabéns pela apresentação. Muito informativo, né? Muito interessante essa questão, a importância do município ter sua própria legislação, né, em relação à educação ambiental. E, conforme o professor comentou, eu preparei um material para falar com vocês um pouquinho sobre o CODEMA. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão visualizando a minha tela? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Está tudo certo? O som está bom, está tudo tranquilo. Beleza, então.
Bom, primeiro, então, agradecer a presença de vocês, agradecer a oportunidade da promoção desse curso, né, o convite pelo professor Rogério. E, pessoal, então, eu preparei um material aqui falando do CODEMA e educação ambiental. Então, como o professor falou, eu represento a Unifenas no CODEMA, né, sou uma das conselheiras do CODEMA, representando a Unifenas, tá? E coloquei aqui logo de início, então, o nosso logo do CODEMA aqui, do município de Alfenas, né? CODEMA, o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente. Representa a Unifenas do CODEMA desde 2016, na época que a Julieta ainda estava como presidente. Hoje, presidente é o Dr. Bruno. E foi por meio da Julieta, né? Estou desde 2016, que foi cada vez mais me incentivando. Eu sempre gostei muito dessa área ambiental, né? E realmente a participação no CODEMA tem contribuído muito para o meu crescimento pessoal e também, claro, profissional. Então, o tema é CODEMA. Nós vamos falar hoje dos conselhos municipais. Mas eu resolvi trazer para vocês um pouquinho do histórico, né? De onde que surgiu esses conselhos municipais. O professor Rogério acabou de falar da Lei Municipal de Educação Ambiental, né? E o CODEMA faz parte de tudo isso, né? Então, puxando o histórico, eu trouxe aqui a Lei da Política Nacional, né, do Meio Ambiente, a PMA, de 1981, dada pela Lei número 6.938, né? Então, por que essa lei? Porque foi tudo, vocês vão ver que foi onde começou, né? Essa descentralização. Então, hoje nós temos leis nacionais, estaduais e também municipais, né? E isso é muito importante, essa descentralização, porque favorece aí na tomada de decisão dos municípios, dos estados e assim por diante. Então, tá aqui, eu fiz um print aqui, né? Então, coloquei aqui um lembretinho aqui, a instituição dos conselhos de meio ambiente está prevista aqui na Lei 6.938 de 1981, né? Então, essa lei dispõe sobre a política nacional do meio ambiente. Um print da lei. Trouxe 2 artigos, né? Não tem como a gente falar dos conselhos municipais sem fazer esse histórico, sem amarrar. Então, trouxe um pouquinho aí dessa política nacional de meio ambiente de 1981. Trouxe o artigo 2, né? Porque esse nosso evento, acompanhei o primeiro dia com a apresentação da Elaine, da Elisa, da Ana Beatriz. Ontem acompanhei também parte do evento. Hoje o professor Rogério falando da política nacional, da política municipal de educação ambiental, né, que vem, claro, ligada aí à Lei Nacional de Educação Ambiental de 99. Mas a gente vai ver que todos esses termos que nós estamos discutindo ao longo desse nosso curso, eles já vêm desde 1981. Então, por isso que eu selecionei aqui o artigo 2 da Lei 6.938, com os princípios dessa lei, né? Então, eu só quero chamar atenção para alguns termos, para a gente observar que esse nosso desafio de preservação ambiental, de educação ambiental, de sustentabilidade, ele já vem desde há muitos anos atrás. A palavra sustentabilidade, ela não está nessa lei, mas vocês vão ver que o conceito de sustentabilidade está implícito nessa lei. Então, trouxe alguns princípios aqui, como eu falei, eu só quero dar ênfase em alguns termos, né? Então, já fala aqui, olha, de equilíbrio ecológico, né? De racionalização do uso do solo, da água, do ar, do subsolo. A Ana Beatriz, na segunda-feira, ela falou muito bem do uso intensivo dos recursos naturais, da pegada ecológica, da preocupação, não é isso mesmo? Olha, em 81 a gente já tinha isso, né? Do planejamento e fiscalização dos recursos ambientais. Essa lei ela fala sobre a necessidade de licenciamento ambiental, né? No anexo 1 até traz algumas atividades, né, sujeitas aí ao licenciamento e até o valor, né, os valores desse licenciamento ambiental. Hoje já estamos, né, bem avançados nesse processo, mas ainda temos desafios, né? Proteção dos ecossistemas, olha, preservação de áreas representativas, né? O controle e zoneamento de atividades potencialmente poluidoras, incentivo ao estudo de pesquisas e tecnologias
que oriente o uso racional e proteção dos recursos ambientais, acompanhamento da qualidade ambiental, a recuperação de áreas degradadas. Olha aí, pessoal, traz a palavrinha, a palavrinha-chave aí do nosso curso, educação ambiental, né? Então, só reforçando essa lei de 1981. A nossa Lei Nacional de Educação Ambiental, ela veio 18 anos depois, né? Mas olha que lei completa, tá? Então, tá aí os princípios da Lei Nacional, da Política Nacional de Meio Ambiente, e trouxe aqui alguns, o artigo 4º também, destaquei só 2 artigos, viu, pessoal? Não vou ficar falando todos os artigos da lei, embora muito interessante, mas com o objetivo aqui também, o artigo 4, destacando aqui, onde eu grifei aqui alguns termos, né? A compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Eu falei que a palavra sustentabilidade, ela não está explícita nessa lei, mas ela está implícita. Olha o desenvolvimento sustentável aqui, né? Olha essa compatibilização aí da economia, da justiça social e da preservação ambiental. Então, o tema-chave da nossa apresentação é o CODEMA, né? E nós atuamos considerando isso aqui, o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental, né? Outros termos aqui, né? A definição de áreas prioritárias, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, importantíssimo. Hoje a gente tem, será que a água, essa água está com qualidade? O solo, eu tenho ali presença de metal pesado, agrotóxico, de algum outro elemento? Como que eu vou saber, como que eu vou enquadrar aqueles resultados que eu obtenho? De acordo com as nossas resoluções CONAMA, né? E tudo isso aqui, essa lei deu início a tudo isso, né? O desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais, a difusão de tecnologia e de manejo do meio ambiente, importantíssimo isso, essa difusão de tecnologia, levar informação, né, para todos, a preservação e restauração dos recursos naturais e a imposição ao poluidor e predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Ao conceito aí de poluidor-pagador, quem polui tem que pagar, né? Então, alguns termos que eu separei, né? Isso até para fazer uma reflexão, para fazermos uma reflexão que, desde 81, a gente já vem, olha, nós temos uma lei para isso, que já aborda, e olha os nossos desafios. Estamos melhorando? Acredito que sim. Estamos sim. Hoje nós pensando em tecnologia, em pesquisa, né? Mas também o que acontece? A pressão sobre o planeta, né? Voltando aí na fala da Ana Beatriz, ela tem aumentado. Nos últimos anos, aumenta o crescimento populacional, aumenta o nível tecnológico e, consequentemente, aumenta a pressão sobre a Terra. Tudo que nós temos que pensar que tudo que a gente está usando, né? Aqui a minha roupa, o meu notebook, o meu celular, isso tudo vem de recursos naturais. Então, é importante essa conscientização. Nós queremos sim crescer, usufruir de tudo que a tecnologia, né, a modernidade nos traz, mas também sempre com consciência ambiental, pensando na preservação ambiental, pensando no que nós vamos deixar para o futuro, né? E um outro ponto muito importante dessa lei, eu falei que aí eu escolhi ela porque explica de onde tudo começou, é que essa lei institui o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, eu fiz um print aqui da página do Ministério do Meio Ambiente, o MMA, tá? Da estrutura do SISNAMA. Então, olha só a descentralização. No começo eu falei de descentralização e aqui a gente consegue visualizar bem. Então, o SISNAMA, ele é estruturado tendo um órgão superior, o CONAMA, eu falei agora há pouco das resoluções CONAMA, né? Será que essa água tem padrão de qualidade para ser consumida, para ser ingerida? Eu tenho que consultar a resolução CONAMA, né? Será que essa água, ela tem metal pesado? Fiz a análise, achei tanto de zinco. Consulto resoluções CONAMA, né? Um órgão importantíssimo aí, um órgão consultivo e deliberativo.
Nós temos aí o órgão central dado pelo Ministério do Meio Ambiente, os órgãos executores aí, IBAMA e ICMBio, os órgãos estaduais ou seccionais, aqui em Minas nós temos a SEMAD, não é isso? E os órgãos locais dados aí pelos municípios. E aí, aqui entra o papel do CODEMA, que é o foco da nossa apresentação. Então, o CODEMA, ou órgãos locais, né, são entidades responsáveis pelo controle e fiscalização do meio ambiente, né? Ele possui um caráter consultivo e deliberativo. Ou seja, consultivo, ele emite opinião e parecer, contribuindo aí, né, para indicações de ações ou elaboração de políticas públicas, tá? E deliberativo porque ele tem o poder de decisão sobre a implementação de políticas, né, ou da administração de recursos diversos. Geralmente o CODEMA, alguns empreendedores, né, às vezes até algumas pessoas físicas mesmo, vê o CODEMA como um vilão, né? E na verdade não é nada disso. O papel nosso é preservar o meio ambiente. Então é um órgão muito importante, né? Destaquei aqui algumas funções, né? Assessorar e propor instâncias superiores, né? E diretrizes aí na elaboração de políticas públicas, tá? Visando sempre a preservação e o controle do meio ambiente. Então, a esfera do CODEMA é o município, a área urbana, né? A zona rural, aí já é de competência, então, do IEF, né? Mas todo município, então, a zona urbana é de competência do CODEMA. Promover ações de conscientização da sociedade por meio da educação ambiental. A Julieta, o professor Rogério Prado mencionou, né, as ações do CODEMA na contribuição na elaboração da política municipal de educação ambiental aqui em Alfenas, né? O CODEMA, ele sempre tem participado, né? Nós falamos, o professor Rogério falou da Semana do Meio Ambiente, deu até saudade, né, professor? Como a gente conseguia lotar aquela praça, né, aos domingos, na feira. Então, o CODEMA também sempre participou, né? Tem uma ação muito efetiva nisso tudo. Zelar pelo cumprimento da legislação ambiental, né, principalmente a nível municipal, e receber e apurar denúncias de degradação ambiental, tá? E tomando, claro, medidas cabíveis, né? O CODEMA de Alfenas, então, ele foi criado em 1993, então tem um longo histórico, né, pela frente, né? E eu trouxe aqui os membros, né? Eu comecei falando para vocês que eu represento a Unifenas, e coloquei aqui, então, a Unifenas está aqui, né? Também nós temos aí representantes aí do Poder Legislativo, do Poder Executivo, né? Da Polícia Militar do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros, da Copasa e também da Unifal. Então, nós chamamos de conselheiros, né? Os membros aqui também, né, pode se entender como os conselheiros do CODEMA, né? E nós aí, durante as reuniões, essas reuniões, elas ocorrem aqui em Alfenas, todas as terças-feiras, na última terça-feira do mês, e durante o período da tarde. É uma reunião que começa 1h30 da tarde, 13h30, né? O CODEMA tem uma sede própria. Agora ele está num local novo, mais amplo, né? Eu ainda nem tive a possibilidade de conhecer devido à pandemia. Nós ficamos durante 2 meses com reuniões suspensas. A reunião voltou nesse último mês agora, que passou, julho, finalzinho de julho, na terça-feira, né? Mas eu tive um imprevisto, não consegui participar da reunião. Mas está numa sede maior, né? Então, nós temos uma secretária, a Mônica, que ela trabalha, o CODEMA, apesar das reuniões serem uma vez por mês, né? O CODEMA, essa sede que eu estou falando com vocês, funciona, né? De segunda a sexta, de meio-dia até 5 horas da tarde, e a Mônica fica lá para atender, para receber as demandas, né? Todas essas demandas são protocoladas e elas são deliberadas durante as reuniões, tá? Então, eu coloquei aqui que todos os membros, titulares ou suplentes, então, todos os membros que eu apresentei, né, representando a Unifal, Unifenas, da Copasa, da Polícia Militar,
Tem o membro titular e o suplente, eu também tenho o suplente, a Unifenas tem o suplente aqui, né? Terão direito a voto nas matérias a serem apreciadas, né, durante as reuniões. Reuniões ordinárias, eu falei com vocês que acontecem toda terça, né, na última terça-feira do mês, ou extraordinárias. Às vezes a demanda é grande, tá, pessoal? E às vezes tem a necessidade de nos reunirmos fora desse horário. E aí é o que a gente chama de reunião extraordinária, né? O mandato dos membros do CODEMA é válido por 2 anos, né? Permitindo aí a recondução. Como eu falei com vocês, eu estou desde 2016, né? E o CODEMA possui a seguinte estrutura: um presidente, o vice-presidente e a secretária. Hoje eu estou como secretária do CODEMA. E as principais demandas. A gente estava falando com vocês que temos muitas demandas, né? E eu destaquei aí, fazendo um histórico aqui, de todas as reuniões, né? Eu vejo que aqui em Alfenas, destaquei aqui 2 demandas principais: supressão vegetal e intervenção em áreas de APP, né? Supressão vegetal, tanto de árvores nativas quanto árvores exóticas. Eu lembro que quando eu comecei, eu falo que ao longo desses anos contribuiu muito para o meu crescimento profissional, porque você consegue, né? Eu comecei a enxergar a importância de considerar, sim, a preservação ambiental, que é o foco, mas também o desenvolvimento econômico, né? E eu lembro que no início eu ficava bastante intrigada, às vezes chegava alguma demanda, e às vezes essas reuniões elas são abertas ao público, pessoal, tá? Então, acontecem situações dos empreendedores acompanharem a reunião, acompanharem todo o processo de decisão, né, de cada conselheiro e assim por diante. Ele só não pode se manifestar, né, mas é aberto ao público. E eu lembro que no começo eu ficava bastante intrigada, às vezes chegava né, o pedido de supressão vegetal, por exemplo, né? E o empreendedor, talvez acompanhando a reunião, e alguns dos conselheiros, 1, 2, às vezes falava assim, mas é uma leucena, é um eucalipto. Nossa, aquilo, eu ficava muito brava, né? Porque eu entendo que todo ser vivo tem a função, né? E quando fala em árvore, nossa, eu trabalhei muito tempo com leucena, com eucalipto, e cortar uma leucena, principalmente a leucena, que é uma leguminosa, que eu trabalho, né, é a minha linha de pesquisa, aquilo doía meu coração, né? Com o tempo você vai entendendo a importância de saber compatibilizar preservação ambiental com o crescimento econômico. Então, para tudo isso, nós temos aqui o que que nós chamamos de medidas compensatórias, né? Uma árvore, ela tem preço? Não, ela não tem, né? É muito complicado ali, porque se eu pensar do ponto de vista aí de biologia, de ecologia, eu vou ter todo um ecossistema ali. Uma árvore, ela vai abrigar diversos pássaros, micro-organismos e assim por diante, que tudo ali vai contribuir para o equilíbrio ambiental, né? Diversos serviços ambientais estão acontecendo ali, mas é importante saber compatibilizar, né? E aí nós temos as medidas compensatórias. E quando a gente pensa em medidas mitigatórias, né? Supressão vegetal, árvores nativas, árvores exóticas, então tudo isso é levado em consideração, né? Tem algumas nativas aí que, por exemplo, o IP amarelo, eu trouxe até uma lista aqui por curiosidade, né, que ela é protegida por lei, né? Então é muito complicado a gente autorizar o corte, por exemplo, do IP amarelo, né? A gente tenta propor outras medidas, né, para o empreendedor e assim por diante. E intervenção em áreas de APP, áreas de preservação permanente, também acontece muito. Pessoal, só voltando aqui, dessa supressão vegetal, aqui em Alfenas, o CODEMA ele trabalha de uma forma muito articulada com a Secretaria do Meio Ambiente, que é um outro, eu acho muito positivo isso. Então, tem tanta demanda durante ano passado teve demais, muitas demandas mesmo para corte de árvores.
árvores em calçadas, em loteamentos, enfim. E muito, 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 né? Então, nós chegamos num acordo junto à Secretaria do Meio Ambiente que uma, duas árvores, a decisão é feita pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, eles têm os técnicos, visitam o local, né? Verificam o estado da árvore, se é realmente necessário a supressão ou não. Até duas. Acima de três, aí essa demanda vai para o CODEMA. E é importante, eu falei de verificação pelos membros da Secretaria do Meio Ambiente, e isso também ocorre com os conselheiros do CODEMA. Então, as nossas reuniões são, falei, na última terça-feira de cada mês, mas nós não podemos dar a decisão somente olhando ali no papel, falar, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Não, tá? Na maioria das solicitações que chegam até o CODEMA, nós temos que fazer uma visita em loco. Então, isso, claro, demanda um certo tempo, né? E, então, destaquei aqui a supressão vegetal e a outra que eu havia falado, iniciei aqui falando com vocês, intervenção em áreas de EPP, de áreas de preservação permanente, tá? Então, chega até qualquer ação que a prefeitura, por exemplo, ela for fazer limpeza de algum córrego, alguma intervenção, esse pedido passa antes pelo CODEMA. Então, precisa da autorização do CODEMA, né? Por isso que eu falei que, em algumas vezes, o CODEMA, às vezes, ele não é entendido pela sociedade. E pensa que a gente é o vilão, que nós somos os chatos, de galocha, né? Que só quer que tudo é não, 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 não. Realmente, né? A gente vai na área, faz todo um estudo com muito cuidado. Existem alguns assuntos que voltam em várias reuniões, porque às vezes enviam um projeto, o projeto está incompleto, né? Nós trabalhamos ano passado nisso também, de padronizar, criar formulários para facilitar a vida do empreendedor, né, de quem está solicitando, e também tornar esse processo mais claro e objetivo possível. Né? Mas, né, sempre surgem alguns questionamentos, né? Eu vejo que às vezes, o CODEMA é tido mesmo como um vilão, mas às vezes por falta de entendimento da sociedade, né? Do importante trabalho do CODEMA e do comprometimento, né? Um outro ponto importante que eu esqueci de comentar com vocês, eu falei, tem representante da Unifenas, da Unifal, da Polícia Militar, né? E analisando as nossas formações, né? Eu vejo que nós temos agrônomos, engenheiros florestais, advogados, isso é muito bacana, né? Porque permite uma segurança na tomada de decisão. Então, são várias formações que contribuem aí, né? São vários olhares mesmo, né? Sobre a questão ambiental. E isso eu vejo de um ponto de vista bastante positivo. Tá? Então, para tudo isso, nós temos as medidas compensatórias. Tá? Um exemplo que ocorre para a supressão de vegetação é a doação de mudas. Tá? Então, essas mudas de espécies nativas, que são encaminhadas para a Secretaria do Meio Ambiente, né? E eles vão aí recuperar alguma praça, né? Alguma área, enfim. Então, de um modo geral, a gente tem solicitado para cada espécie arbórea, 30 mudas, aí tem toda a especificação do tamanho de mudas e assim por diante. De quais mudas, tá? Pode ser mudas de espécies nativas, mas ano passado, principalmente, o Ademar, que é um dos membros, um dos conselheiros do CODEMA, ele tinha um projeto, junto com a Secretaria de Educação, de plantio de espécies frutíferas nas escolas. Então, foi muito bacana. Quando vinha alguma demanda pedindo a supressão vegetal, faz todo o estudo, como eu falei com vocês, a gente não só bate o olho ali e fala, pode cortar, não, tá? Vai, né, os conselheiros vão no local, faz um estudo se realmente é justificado, precisa realmente haver supressão daquela espécie, e em caso positivo, o que acontece? A gente pede uma medida compensatória, né? Então, vamos imaginar 4 espécies arbóreas, né? Então, nós temos aí 120 mudas, 120 mudas de espécies frutíferas. Então, já sai toda a lista de quais espécies e assim por diante. Foi um trabalho até bacana, né? Pensando nas escolas. Tem uma pergunta aqui no chat.
O Marcelo perguntou aqui, é preciso autorização para modificação, poda ou supressão de árvores dentro da propriedade privadas? É sempre necessário. É importante consultar. Viu, Marcelo? Tá? É importante, aí depende, claro, do número de espécies que você vai fazer essa supressão, tá? Mas é importante notificar o órgão ambiental, seja a Secretaria do Meio Ambiente, e dependendo do volume, cai para o CODEMA, tá? E falando aí de espécies nativas, de algumas espécies protegidas por lei, tá? Eu trouxe esse material que eu trouxe aqui de fotos, imagens de algumas espécies, é um material da CEMIG, tá? Então, aí algumas espécies são protegidas por lei, são blindadas, né? A gente não pode cortar de forma alguma. É uma orientação que a gente sempre fala, até quando a gente tem oportunidade, né, de trabalhar com o público, com a sociedade. Vai plantar uma árvore, pessoal, tem que pensar bem onde vai plantar, porque senão depois isso pode criar um problema para você, né? A supressão, ela nem sempre é autorizada e às vezes pode impedir de você quer aumentar a casa, ou mesmo escolas, né? Quer aumentar, quer puxar, fazer um cômodo, enfim, né? E pode limitar. E aí pode tornar um problema. Então, eu vejo, às vezes, doações de mudas, né? A Polícia do Meio Ambiente, ela faz esse trabalho, é importantíssimo, mas quem recebe essa muda também tem que ficar bastante atento a isso, né? Outra demanda que nós temos também muito grande é dessas loteadoras, né? Nós temos vários loteamentos aqui em Alfenas. Eu fico impressionada de ver o quanto Alfenas está crescendo, quantos loteamentos sendo inaugurados. Então, primeiro eles passam pela Secretaria de Infraestrutura e depois vai para o CODEMA, né? Porque qualquer loteamento ele vai ter que fazer alguma intervenção ambiental, e isso cai no CODEMA, né? Eu me lembro de uma vez que chegou de um modo, né, isso bem, de uma forma bem geral, né, não tem problema eu comentar aqui com vocês, de um loteamento que ele tinha feito todo o planejamento, e tinha várias espécies de ipê amarelo. E um dos ipês amarelos estava no meio de uma das vias, no meio da rua mesmo, onde seria a rua, né, uma das vias do loteamento. Foi pedir para cortar. A gente falou, não, de forma alguma, muda a via, né? Eu lembro que eu falei, não, muda a via, porque nós não vamos autorizar o corte de forma alguma. Eles ainda estavam no projeto, estavam no papel, né? Então, não sei o que eles arrumaram, né? Enfim. Então, tem demandas, né, diversas. E aí, alguns exemplos aí de algumas espécies protegidas por lei. Aqui em Minas, tá? Material da CEMIG, como eu falei. O açaí, a aroeira, tá? A braúna, essa eu não conheço. O buriti, a palmeira, né? A castanha do Pará. Essa outra também não conheço, nunca tive contato pessoal com ela. O ipê amarelo, o pequi. Aqui no nosso município, nós temos um grande quantidade de ipê amarelo, né? Pequi, tá? O Marcelo acabou de fez uma pergunta no chat, né? Perguntando se na propriedade, se eu tenho um pequi no meu quintal, eu tenho sim que notificar, tá, pessoal? Eu tenho uma palmeira no meu jardim e eu quero cortar, eu tenho sim que notificar o órgão ambiental, tá? O pinheiro brasileiro, né? O faveiro, outra palmeira, tá? O pau-brasil, o nosso pau-brasil, né? A seringueira, e é isso, tá? E fechei aqui mostrando aqui, falando aí do compromisso do CODEMA com a sustentabilidade, né? Eu falei com vocês que às vezes a gente nem sempre é entendido pela sociedade, né? Mas a gente, de um modo geral, eu vejo um comprometimento muito grande de todos os conselheiros, né? Uma paixão muito grande pelo meio ambiente, e isso motiva, né? Nos motiva. A Julieta mesmo, que estava presente no início, eu falei que ela foi uma grande motivadora, né? Porque é uma ambientalista, né? Você vê os olhos brilha quando fala em meio ambiente.
E eu vejo isso em todos, né, de um modo geral, em todos os conselheiros do CODEMA. Então, esse compromisso nosso aí com a sustentabilidade aí, né, considerando o ponto de vista de economia, às vezes assim, né, a gente não quer que corta uma árvore, mas, poxa, ele quer construir um cômodo, uma casa, enfim, né, a gente não pode impedir isso, né. A preservação ambiental e também a justiça social, né? Esses 3 parâmetros aí têm que andar juntos, né? E só assim a gente vai conseguir um planeta melhor, né? Um Brasil melhor e um município melhor, né? E Alfenas, eu acho que, do ponto de vista de questões ambientais, a gente vê pela política municipal de meio ambiente, né? Eu tenho muito orgulho de falar de Alfenas, porque apesar, claro, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Mas quando comparado, às vezes, a outros municípios, a gente vê um avanço aí, né, nessas questões ambientais. E eu acho que isso é justificado aí pela presença da Unifenas, que sempre trabalhou intensivamente aí nessas, né? E também a Unifal, né? Nós temos uma cidade com 2 universidades, então acho que não poderia ser diferente também, né? Bom, é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, não sei se eu fui clara, fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu tenho outra pergunta aqui. Excelente, professora Ligiane, muito bom, muito bom. Obrigada, professor. A professora Edna fez uma pergunta. Primeiro, o professor Paulo, desculpa, professora, já eu volto na sua questão. O professor Paulo comentou aqui, sou interessante essa opção de se plantar árvores frutíferas. Sim, muito interessante mesmo, professor Paulo, professor Diego. Professora Edna perguntou, obrigada, gostaria de saber, com relação ao CODEMA, frente a leis ligadas a animais silvestres, uma vez que Minas é considerado rota de tráfico. Olha, professora Edna, nunca nos chegou, pelo esse tempo que eu tenho participado, eu vejo algumas questões de animais silvestres, mas que resolvido pela polícia ambiental, né? Principalmente o sargento Mendonça. Porque o que chega para nós no CODEMA, professora, são demandas, solicitações de alguma intervenção ambiental, tá? Em relação a animais silvestres, às vezes chega alguma denúncia, alguma coisa, isso tanto no CODEMA quanto no Ministério Público, né? Ai, fulano cortou tal árvore, fulano não sei o quê. Mas de animais silvestres, eu posso até procurar saber, depois eu converso com você, mas nunca chegou nenhuma demanda, não. E nenhuma denúncia, nada parecido. Nós temos um órgão, né, Ligiane, aqui a nível estadual, que fica em Varginha, né, que cuida dessa questão dos animais silvestres. Animais silvestres, né? Acho que a questão é mais estadual, mais regionalizada, né, do que Sim. municipal, né? Isso. Mas, muito bom. Obrigada, Maíse. Maíse parabenizando. Professor Paulo, obrigada, professor. Bem, acho que é isso, professor. Excelente, Ligiane, muito bem, gente. Eu já pedi para o Rodrigo disponibilizar para vocês lá a lei, né, municipal aqui do Plano Municipal de Educação Ambiental de Alfenas, né, para que vocês tenham conhecimento aí na íntegra. E depois também, amanhã, essa gravação também estará disponível lá para vocês, tá? Quero agradecer mais uma vez a professora Ligiane, né, e também a cada um de vocês que estiveram aqui presentes, que, né, os professores, os alunos, a gente fica muito feliz de ter aí um grupo aí realmente interessado, né, e amanhã vamos ter aí o professor Diogo, né, que vai falar sobre a questão dos núcleos de educação ambiental. Nós gostaríamos muito que em cada cidade que tem aqui um representante participando, né, que tivesse aí um núcleo de educação ambiental. Tá? Esse é o nosso grande objetivo, nossa grande meta, que é a difusão dos núcleos de educação ambiental. Por isso, o professor Diogo, amanhã, e os alunos, né, que compõem o núcleo, junto com a professora Ligiane, vão falar um pouquinho,
né, de como funciona aqui o Núcleo de Educação Ambiental da Unifenas, né, para que a gente possa depois ampliar essas ações e ter uma divulgação maior, né, em toda a região, em todas as unidades onde a Unifenas está presente. Tá bom? Eu quero agradecer. Muito obrigado e até amanhã, né, com o professor Diogo e sua equipe, né, do Núcleo de Educação Ambiental. Obrigado, professora Ligiane. Obrigado a todos vocês. Professor Paulo, obrigado pela sua presença, viu? Professora Edna, enfim, aí, todos os alunos aí que estão participando conosco, professor Diogo, que bom que vocês estiveram aqui conosco hoje, e até amanhã, se Deus quiser. Marcelo, prazer aí, viu? Está dando uma contribuição boa, perguntas interessantes, Maís, muito obrigado a todos vocês, gente. Elaine, viu? Obrigado, Elaine, obrigado, Júlia, obrigado, Alice, Débora, valeu, Gabriela, Isadora, né, todo mundo aí, prazer, Stephanie, Tayla, Thaís, muito obrigado a vocês. Até amanhã. Mariana, obrigado, Mariana.